Elizabeth, quais os países que você já foi em missão e o que você viu por lá? Qual é a realidade dos cristãos lá? Eu tive a oportunidade de estar em Cuba, eu tive a oportunidade de estar em Israel, na parte palestina, né, no conflito entre árabes e judeus. Eu já estive no Egito, eu já estive, agora este ano eu saí com um grupo de 13 mulheres, nós fomos para o Iraque, ver a situação das mulheres no Iraque, né, uma vez que eu sou coordenadora do Ministério com Mulheres aqui no Brasil, né, falando sobre a realidade da mulher perseguida, trazendo essa realidade para o contexto da igreja brasileira cristã, né? Eu acho que os dois países que para mim foram mais marcantes foram Cuba e o Iraque. Cuba por ser um país comunista e embora hoje a maior afronta ao cristianismo vem do islamismo, mas a missão da Portas Abertas, né, essa realidade de perseguição religiosa, começou com um país comunista, né, os países do leste europeu. E Cuba é um dos poucos países comunistas. Então, Cuba e Coreia do Norte são... Coreia do Norte é o país que encabeça a lista de número 1 dos mais perseguidores, né, do mais hostil aos cristãos, né? E Cuba também é um país comunista e foi muito interessante ver a realidade das pessoas cristãs dentro de Cuba, dentro desse contexto de opressão, de revolução. É um contexto político lá dentro, né? Não é uma perseguição religiosa como no mundo islâmico, mas é uma perseguição contínua, né? É uma pressão contínua. A diferença entre um cristão aqui no Brasil e um cristão num país perseguido, qual que é a diferença? Qual é o comportamento desse cristão, a forma dele ver a fé em relação a um brasileiro cristão? Em países que nem Iraque, né, como Coreia do Norte, como Uzbequistão, você não vê uma igreja onde a pessoa possa entrar, né? Muitas vezes você encontra ex-muçulmanos que são cristãos, mas que eles escondem essa fé assim com o preço da vida deles, porque se eles são descobertos, eles morrem. Mas eles não negam a Cristo, eles não voltam atrás. E nós que temos tanta liberdade, né, tanta possibilidade de crescimento espiritual, muitas vezes nós julgamos assim, nós nem percebemos. Né? Nós somos cristãos nominais, isso não existe lá fora. Ninguém é cristão nominal quando esse nome, Jesus Cristo, pode levá-lo à morte. Então eles se tornam cristãos genuínos, cristãos que realmente entregam a vida. Não é como nós falamos aqui, né? Nós cantamos isso, nós pregamos isso, mas se de repente alguém bater o pé e fizer bum na nossa cara, assim a gente sai correndo. E lá não, eles não são nominais, eles são cristãos que realmente levam o nome de Cristo sobre as suas vidas e pagam um preço por esse nome. Então eles têm muito a nos ensinar sobre perseverança. Isso que eu ia perguntar para você. Qual é o maior ensinamento que um cristão assim, mesmo com os riscos que ele corre de ser até morto, torturado por ser cristão, assumindo esse risco, se assumindo cristão, o que um cristão assim tem de, na sua opinião, tem de mais bonito a nos ensinar? É exatamente essa perseverança na fé. Essa perseverança, assim, esse amor por Cristo que eu particularmente olho e falo assim, é esse amor que eu preciso ter para seguir a Cristo. Né? Não é um amor qualquer, mas é esse amor real, esse amor genuíno, essa perseverança de persistir apesar da tribulação, sabe? Nós vemos hoje uma gama de cristãos no Brasil muito dodóis, né? Muito frágeis, que por qualquer coisa fica, também agora não vou mais na igreja, porque, né, esse líder, esse padre, esse pastor nem olhou na minha cara, também eu vou mudar de lugar, porque eu estou passando uma situação e acho que adianta eu orar, que adianta eu ir na igreja, e desiste. Isso não é fé, isso não é perseverança, né? Isso é buscar um Deus que as mãos de quem pode te dar alguma coisa e não afaste daquele que teve misericórdia da nossa vida e nos deu salvação. Então, eles nos ensinam a perseverar, eles nos ensinam a ser humildes diante de Deus e a reconhecer Deus como Ele é
e nem não pelo que ele pode ser para nós, entendeu? Então, se aproximar da igreja perseguida, se aproximar de um cristão perseguido, é uma lição muito profunda de vida cristã para nós que somos livres e que muitas vezes deixamos de perceber tudo que o Senhor tem nos dado através dessa liberdade.